Aleluia! Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Quem encontrou, se ponha de pé. Glória a Deus. Versículo 2 diz: Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Amém. Podem se assentar. Glória a Jesus. Queridos, neste texto que contém uma das maiores informações sobre o poder de Deus, se encontra também um relato triste. O texto, o capítulo que contém a expressão "para Deus não há impedimento para livrar com muitos ou com poucos", expressão dita por Jonatas, contém também este relato triste, oposto ao que se diz ou ao que disse Jonatas. O mesmo texto, o mesmo capítulo que diz de um filho, de um crente que tinha a fé para dizer: vamos lá avançar contra os filisteus, eles estão querendo nos destruir, vamos só nós dois, porque nosso Deus é poderoso para livrar com muitos e com poucos. Que informação maravilhosa! No mesmo capítulo diz que outro crente, outro dito crente, estava debaixo de uma romeira em Migron, perto dos inimigos, podendo avançar e vencê-los, mas estava debaixo de uma romeira, e quem estava com ele, sob sua liderança, fazia o mesmo. 600 homens. Este homem se chamava Saul, que teve uma das maiores sortes da vida, de ter um filho que pensava oposto a ele, que agia oposto a ele. Enquanto o pai era um molenga, era um homem fraco, apesar do título, e é aí onde eu vejo que título não resolve nada. É melhor ser um Jonatas sem ter o título de rei, do que ser um Saul com esse título. Você pode fazer muito para Deus sem ter um título, e você pode se confiar no título e não fazer nada para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nunca se apresentou como apóstolo Paulo. Ele sempre se apresentava como Paulo apóstolo, colocando o seu título depois do nome. Aqui está um homem chamado Saul. Esse homem tinha sido ungido rei a pedido do povo. Esse homem tinha nas mãos o poder para avançar e vencer qualquer inimigo, mas ele não foi, ele não ia, ele não pegava nem no tranco. Ele podia nesta hora ver os filisteus se preparando para atacar Israel, e ele com 600 soldados armados, com tudo na mão, mas não avançava. Estava debaixo de uma romeira. Eu quero dizer a você nesta noite que o estado de Saul, debaixo dessa romeira, muitas vezes é o nosso estado. E é esse estado terrível que impede
a bênção chegar até nós muitas vezes. Eu sei que para Deus não há impedimento, mas às vezes eu sou o mesmo impedimento para mim. A minha falta de envolvimento, de entrosamento ou de visão com aquilo que Deus quer que eu faça, a minha visão estreita, muitas vezes impede de eu chegar e vencer os meus inimigos. Aqui nesta noite devem ter muita gente, que nem Jonatas, que avança com um só escudeiro, mas pode existir também alguém que tem ao seu lado centenas de pessoas, mas que resolveram deitar debaixo de uma romeira, e desta forma Deus não agirá a seu respeito. É preciso que nós notemos o que significa este homem debaixo desta romeira, e aprendamos com os seus erros, pisemos na cabeça do inimigo e não deixamos que esta pandemia, para ser mais brando, essa epidemia de Saul chegue até nós. O que significa este homem desta forma? O texto deve ser lido novamente. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Note que ele estava perto dos seus inimigos em Migron, mas ele olhou para a atratividade daquela sombra. Aquela romeira era atrativa, a sua sombra era aconchegante, e ao invés dele avançar, ele aqui ficou. Romeira na Bíblia, irmãos, é um símbolo de alegria, de descanso e de vitória e de prazer. E esse homem foi para debaixo desta romeira numa hora errada. Portanto, a primeira coisa que eu vejo que esta atitude de Saul representa, a primeira coisa que eu acredito que representa é que o fato dele se deitar debaixo da figueira, da romeira, representa a profanação. Ele profanou aquilo dali. Romeira na Bíblia é algo que simboliza coisas santas, coisas especiais, coisas de Deus. Uma das árvores e frutos que tinha em Canaã era a romã, a romeira. Então Saul fez dessa sombra o que Judas fez do beijo. O ósculo santo era algo tão maravilhoso na época de Cristo, mas Judas profanou com o beijo da traição. É uma coisa muito séria. Muitas pessoas têm profanado, ou seja, têm agido contra o que é santo. Se você hoje perguntar quem é que quer ser chamado de Lúcifer, ninguém quer. Mas a palavra Lúcifer significa anjo de luz. Mas Lúcifer profanou o seu próprio nome. Então tem gente que é assim, é que nem Judas. A palavra Judas significa o Senhor é bom, é salvador, é especial. Mas quem é que quer ser chamado de Judas hoje? Tem pessoas que profanam coisas santas. A mesma coisa aqui. A romeira representava um lugar santo, ou pelo menos um lugar de descanso, um lugar da glória de Deus, um lugar de fartura. Mas agora está colocando, protegendo um inerte, uma pessoa que estava fracassada, um molenga da vida. Tem gente
que se acostuma assim, se acostuma a profanar coisas sagradas, e que isso não aconteça com você, que você não vá para debaixo de uma romeira para profanar aquele lugar. O mundo vive hoje uma profanação. As pessoas hoje estão profanando tudo, estão fazendo das coisas santas o que não se deve fazer. Fica um exemplo para nós nesta noite. Mas deitar-se debaixo de uma figueira, ou de uma romeira, desculpem, representa também estagnação. O homem muitas vezes resolve parar. Estagnar-se representa parar, cansar-se com coisas desnecessárias e parar quando deveria avançar. Quantas pessoas se cansam com suas vidas pessoais, se cansam com as suas particularidades, e quando chega o momento de guerrear contra o diabo, elas param e o diabo avança. Você precisa, minha irmã, tome cuidado com isso. Você precisa zelar da sua vida espiritual, para que você não entre em estagnação. Você precisa dividir o seu tempo. Você trabalha demais nas coisas dessa vida, você está ligado em coisas demais dessa vida. Quando chegará um dia em que você vê que essas coisas da terra ficarão na terra, portanto, só se envolva nesta vida até certo ponto. Deixe o seu tempo com Deus, para que uma hora você não fique estagnado, paralisado de frente aos problemas, o inimigo avassando e você sem força. Que fique essa lição para você nessa noite: não fique estagnado. Mas para isso você precisa dividir o seu tempo com as suas coisas e as coisas de Deus. Parece muito que Saul não se preocupava com isso. Saul era uma coisa terrível. Ele tomava a frente de tudo. Se Samuel atrasasse, ele queria trabalhar, mostrar serviço, quando nunca parava, pelo relato bíblico, para se concentrar em Deus. Qualquer coisa que acontecesse de boa, se não fosse ele que fizesse, não valia nada. Isso era um problema na vida de Saul. Qualquer coisa que acontecesse, se não fosse ele que promovesse, para ele não valia nada. Por isso, ele queria fazer muito e vivia estagnado. Observe a vida de Saul. Se em nenhum momento ele deu valor ao que Jonatas fez, seu filho, porque ele não fez, não foi ele quem promoveu. Observe se em nenhum momento ele valorizou o que Davi fez, porque ele tinha um espírito maligno na vida dele. Ele queria ele mesmo fazer. Se ele fizesse e desse certo, ele dava aleluias e glórias a Deus. Mas se fosse outro, ele não aplaudia, porque ele tinha o espírito da inveja. Ele queria passar na frente de todo mundo, mas vivia estagnado. Viveu estagnado debaixo de uma romeira, quando deveria guerrear. Tem gente que é assim. Quando elas fazem, tem valor. Quando outros fazem, não tem valor de nada. E esse tipo de gente não tem valor nenhum. Esse tipo de gente deve ser ignorado por você. Cuidado para você não colocar a mão e nem proteger Saul, porque Saul não merece proteção. Para Saul só vale se ele fizer. Se outro fizer, não vale. Isso é uma desgraça. E nós queremos nesta noite dizer a você que você precisa descansar do Senhor e fazer as coisas de Deus, e não ficar debaixo de uma romeira enquanto Satanás ataca. Nós somos chamados para atacar o inimigo, e o inimigo não pode com as coisas de Deus. Mas está debaixo de uma figueira, ou de romeira, perdão, representa introspecção. Ele deitado naquela romeira, quantas vezes pensando: eu avanço ou não avanço? Eu vou lutar ou não vou lutar? Uma introspecção negativa do inferno. Nós precisamos muitas vezes fazer uma autoavaliação, refletir sobre os nossos planos,
refazê-los muitas vezes, mas você ficar remoendo as coisas, dizendo para si mesmo que você está certo, tentando se convencer a você mesmo dos seus erros. Era isso que Saul estava fazendo, deitado, refletindo sobre sua miséria e sem se conscientizar dela, porque este é um mal que muitos adquirem. Eles se convencem dos seus próprios erros, ou aceitam que os seus erros são aceitos, aceitam que estão acertando, quando na verdade estão trilhando caminhos errados. E esse tipo de gente parece com Saul, vive numa introspecção, tentando se convencer a si mesmo de que ali é o seu lugar, aquele lugar de sombra, quando outros estão lhe atacando, sendo que aquele homem, se não se mover, uma nação toda perece ou pode perecer. Cuidado, meu irmão, com essa introspecção demasiada. A Bíblia diz para nós lá no livro dos Salmos: não se turbe, não fique se perturbando, não fique se turbando na sua própria consciência, não fique se interiorizando. Ou seja, cuidado para você não se convencer a si mesmo de que o que você faz está certo. Ontem à noite eu postei algo muito sério que eu vi de um pastor que pregou lá em Cabrobó, e tiraram lá o momento da mensagem dele, e aquilo me chamou a atenção. Aquele pastor que eu não sei o nome, mas ele disse uma frase muito certa. Ele disse assim: se você peca, se você age contra Deus, se você não congrega, se você não ajuda a obra de Deus, se você não prega, se você não se conforma com as coisas de Deus, mas faz o que o mundo lhe manda fazer, e você ainda é feliz, então isso é um sinal de que Deus lhe abandonou. Deus abandona certas pessoas. Quando uma pessoa errar, e ele permanecer errando e alegre, sinal de que Deus o abandonou, que nem abandonou Sansão. A mente ficou cauterizada, ele erra e pensa que está certo. Deus abandonou essa pessoa. Você pensa que Deus perde tempo? Deus não perde tempo com quem ele vê que não tem futuro. Esse texto sagrado mostra um homem introspectivo, debaixo daquela romeira. Ele não estava fazendo muitas coisas além dessas, pensando em muitas coisas além de eu estou certo, mas também debaixo dessa romeira nós encontramos um homem indeciso, se ia ou não ia, se fazia ou se não fazia, se avançava ou se regredia, ou se deveria ficar naquele lugar. O que se passava dentro desse homem? Ele sabia que tinha que avançar contra os filisteus, era de responsabilidade dele, mas ele ali estava na sua indecisão. Está debaixo de uma romeira, quando os inimigos estão atacando, fala de um homem indeciso, um homem que não tem postura. E nesta terra Deus quer contar com homens de postura, que saibam o que querem da vida. Deus não quer homens indecisos. Você tem que saber se vai, para onde vai, quando vai e por que vai. Nós não somos adeptos da doutrina do acaso. Nós abominamos o acaso. Acaso não. Você não pode agir dessa forma. Você tem que agir decididamente. Esse tipo de gente que Deus abençoa. Pare de indecisão. É 4 da tarde. E você está tranquilo e não sabe se vai para a igreja. Está com saúde e não sabe se vai.
Só porque você assistiu um culto pela manhã, você acha que compensou da noite, não sabe se vai. Mas você sabe se vai trabalhar. Mas você sabe se vai receber seu dinheiro. Mas você está certo se quer se casar. Mas você está certo se quer viajar. A viagem é o ano que vem e você já faz plano hoje. Mas quanto às coisas de Deus, você está indeciso. E eu quero lhe dizer que Deus não é dono de meio coração. Deus só é dono de coração inteiro. Por isso saia dessa indecisão. Está debaixo da romeira representa também zona de conforto. Tem gente que não quer se envolver com a guerra contra os filisteus, mas quer estar debaixo de uma figueira, a romeira, porque debaixo de uma romeira é confortante. E Deus não tem bênçãos para quem procura o tempo todo zona de conforto. A vida do crente não é esse negócio de zona de conforto o tempo todo, não, meu filho. É uma guerra contra Satanás. Você tem que sair da zona de conforto e atacar o diabo. Ou você é daquele tipo de gente que tem medo da frase: rapaz, alguém disse para mim que o diabo vai bater de frente comigo hoje, e eu estou com medo. Pois se alguém profetizar para mim que o diabo vai bater de frente comigo hoje, eu dou glória a Deus, porque é sinal que nós não estamos andando na mesma direção. Eu quero é que ele bata comigo mesmo. Porque se o diabo não bater de frente com você, é que você está andando de mãos dadas com ele. Então você precisa sair da zona de conforto. Muitas vezes Satanás coloca em você um cansaço terrível. E muitas vezes você diz: que coisa boa, o ar-condicionado está bom em minha casa, dentro do meu quarto está bem, dentro dessa TV está bem. Esse excesso de tela desgraçado, que tem muitas vezes afundado muitas pessoas. O diabo tem muitas vezes colocado você nessa pseuda zona de conforto. Mas eu te digo, o teu lugar é na guerra. Você é soldado, precisa avançar. Mas está debaixo dessa romeira representa também isolamento. Você sabe que tem gente que gosta de se isolar, e muitas vezes quer que o povo adivinhe onde é que ele está e o que é que ele está sentindo. Se isola, se ausenta do grupo, foge do curral, a ovelha, se isola por si mesmo, fica com mimimi, com milindragem, e essa milindragem vira malandragem. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, você precisa parar desse isolamento próprio, que ninguém é onisciente não, para estar te procurando. E você precisa amadurecer e parar desse isolamento, porque você foi chamado para ser luz do mundo. E Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se pode pegar uma candeia, uma luz, e colocar debaixo de um velador, de um local, de uma mesa, mas tem que ser colocado em cima, para que todos possam ver. Você é a luz do mundo, meu filho. Você não pode viver nesse isolamento. Mas uma outra coisa que está debaixo da romeira está debaixo da romeira representa algo que pastor Gesiel Gomes disse essa semana, que é pior do que o pecado. Quando eu vi a frase lá, eu disse: pior do que o pecado. Deixa eu ler de novo. Está debaixo da figueira. Na vida de Saul representou um escândalo. Sabe por quê? Porque o que ele fez contagiou quem estava perto dele. Que escândalo horrível! Aquele preguiçoso inerte, molenga, passou essa desgraça para 600 homens. Que escândalo terrível! Saiu depois da notícia. Saul ficou com medo,
com 600 homens, e o filho dele foi somente com um e deu conta do recado. Que escândalo! Pastor Gesiel Gomes, eu vou reprojetar o que ele falou. Ele disse: o diabo não quer que você peque. Aliás, o diabo quer que você peque, mas ele quer que você peque para você realizar algo que é pior do que o pecado: o escândalo. Tudo que o diabo quer com o pecado é escandalizar. O diabo gosta de ver o nome de Deus escandalizado. É por isso que ele provoca o pecado. Saul estava no pecado, mas 600 homens ao redor dele tomaram de conta. Aliás, foram tomados pelo mesmo espírito demoníaco. A mesma coisa de Pedro lá na frente, que tinha saído da pescaria, mas quando ele estava ausente da fé, ele disse: eu vou voltar para pescar. E os outros disseram: nós vamos também. Eu lhe garanto que se Saul avança, os 600 homens iam. Mas quando viram o líder arrebentado, desgraçado, esse é o caminho triste de quem segue gente desgraçada. Quem segue desgraçado fica na desgraça também. É uma coisa triste. Por isso que você que está aqui nesta noite precisa tomar cuidado com o seu erro, porque o erro seu envolve outros e vira um escândalo público. Saul é um rei molenga. E aqui eu me preparo para terminar esta mensagem. Quando o texto diz que esse homem estava debaixo de uma romeira, está falando também de algo muito sério: vulnerabilidade. Eu duvido quem é que vai para debaixo de uma romeira, de uma sombra, com água fria, com uma rede ou um colchão, que não dorme. E se chegarem os inimigos e pegam um cabra desse dormindo, com bucho cheio, então a surra é na certa. Tem gente que fica vulnerável, irmãos. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não se concentra em Deus, a vida dele é vulnerável. O diabo vem e pega qualquer vento, derruba. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que faz a vontade do Senhor é como a casa edificada sobre a rocha. Você sabia que a tempestade vem para todos nós? Ou você acha que crente não tem tempestade? Ou você acredita no que se diz muitas vezes por aí: aceitou Jesus, é zona de conforto direto? É não. A tempestade vem do mesmo jeito. A tempestade que vem para o fraco, vem para o forte. Jesus disse: eu compararei o homem que ouve a minha palavra. Ele é como uma casa edificada na rocha, que veio o vento, a tempestade, e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, por causa de onde estava edificada. O mesmo vento, a mesma tempestade atacou a casa que estava sobre a areia, mas derrubou, e foi grande a queda. Então sabe por que muitos caem? Não é porque a tempestade que veio para ele veio pior do que para outra, não. Às vezes ele está no canto da tempestade que é menor ainda, mas ele cai em cima de uma areia. Só que nós estamos em cima da rocha, irmão. Quem está em cima da rocha, meu filho, o capeta se levanta, lança seta, mas ele está vigilante. Ele não está dormindo debaixo de romeira, não. Quem está com Jesus não está vulnerável ao diabo, não. Ei, vem cá, para onde? Tu ainda é crente? Isso é a pergunta que você me fazer? Eu digo logo assim. A pessoa me viu há 20 anos e diz: me diga uma coisa, tu ainda está nessa? Qual é essa? De crente? Eu disse: isso é a pergunta que você me fazer, rapaz. Quem aceita Jesus Cristo no seu coração de verdade e não anda em zona de conforto, mas atacando o diabo, não pergunta isso a ele não, que é uma afronta. Eu vou ser crente até morrer. Aracantalabahaya. Não fique vulnerável não, meu irmão, sem comer Bíblia, sem jejuar, sem se concentrar em Deus,
sem se envolver com a igreja, fique vulnerável não. Mas em último lugar, está debaixo da romeira representou algo que para mim sinceramente, representou irresponsabilidade. Ele era o rei, meu irmão. Quem devia tomar a frente era ele. Ele não podia transferir essa responsabilidade para o filho não. Que coisa feia. O que ele tinha que fazer, o filho dele disse: não, pai, não vai, eu vou. Não transfira a responsabilidade, meu irmão. E se você transferir, transfira não com irresponsabilidade. Se você transferir alguma coisa, transfira e faça o monitoramento. Não transfira responsabilidades, delegue responsabilidade. Há uma diferença de transferir responsabilidade e de delegar responsabilidade. Quando você delega uma responsabilidade, você delegou, mas está de olho. Quando você transfere a responsabilidade, você nem sabe o que está acontecendo. Nós não podemos ser irresponsáveis. Nós não podemos ver o diabo atacando e nós deixando o diabo fazer sopa. Nós temos, como crentes em Jesus, olharmos quando é que o diabo está querendo seduzir nossa casa e levantarmos a cabeça e pisarmos de pé. E dessa forma Deus se agradará de nós, em nome do Senhor Jesus. Você tem que sair debaixo dessa romeira hoje. Você tem que se entregar a Jesus hoje. Você tem que partir para a guerra. Você tem que parar desse comodismo. Você tem que sair dessa irresponsabilidade, dessa zona de conforto, dessa situação que você está, desse medo, dessa covardia, dessa profanação, dessa estagnação que você entrou. Você precisa estar como um bom soldado de Cristo e assumir a sua responsabilidade, e assim Deus agirá sem ninguém pedir, em nome de Jesus. Cuidado, que um homem com 600 soldados não garante sua vitória. Que garante a vitória é Jeová. Por isso você tem que entender. Imagina Deus olhando para Saul e vendo aquele homem dizendo assim: olha, vamos lá. Ele incentivaria todo mundo, mas ele não conseguiu incentivar. Tem gente que é assim, irmãos. Deus entrega a bênção a ele, mas não sabe fazer não sabe o que fazer com a bênção. Deus entregou a Saul o reino, Deus entregou a Saul o poder. Teve uma hora que até profetas ele profetizou, entregou soldados para trabalharem com ele, mas ele não soube fazer. Enquanto Deus entregou somente um homenzinho ao lado de Jonatas, mas ele foi lá e arrebentou com tudo. Meu filho, eu quero te dizer, tem gente que recebe tantas oportunidades e não aproveita nenhuma, e tem gente que recebe só uma oportunidade e aproveita bem aproveitado. Por isso eu quero dizer a você nessa noite: nunca imite Saul, imite Jonatas. Não viva estagnado, não viva nessa zona de conforto. Não fique pensando que a coisa acontece por acaso. Não é por acaso que acontece não, meu filho. Nós temos que prosseguir. Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu não sou um covarde, eu não sou um miserável, eu não sou um homem que vivo estagnado diante da situação. Não, Paulo não. Ele prosseguia: prossigo, eu sigo e prossigo para o alvo, que é Jesus. Aleluia. Você tem que marchar para a sua vitória. Aleluia, Jesus. Você creu nesta palavra?